Olá pessoal, nesse tutorial eu vou mostrar como é que vocês podem criar novos checklists. Primeira coisa, vocês vão clicar aqui em Checklists. Nessa tela vocês conseguem visualizar todos os checklists que estão ativos na operação de vocês. Para cadastrar um novo, você clica aqui em Novo Checklist. Nessa tela você consegue visualizar todos os templates que nós temos. E vocês podem utilizar esse template como base para o checklist de vocês. Se você tocar em algum desses templates, vocês conseguem visualizar aqui quais são os itens que estão dentro desse checklist. Vocês podem clicar aqui para fazer uma cópia desse template e editar em cima dele. No nosso caso, eu vou criar um novo, do zero. Cliquei aqui, você vai ser direcionado para essa tela. E aqui você pode inserir novos itens, do tipo check, do tipo avaliativo, texto, data e hora, numérico e assim vai. Eu vou dar um exemplo breve sobre alguns desses. O tipo check é o que compõe mais de 90% dos nossos checklists. Ele é o tipo feito ou não feito, é o clássico. Mas além desse, nós temos o avaliativo, que permite que você avalie com estrelas determinada ação. E um exemplo real, o Profeta, ele tem um checklist de recebimento de mercadorias. No caso, ele utiliza o tipo avaliativo para o funcionário que estiver recebendo analisar qual é a qualidade do pão. E aí, além disso, ele colocou esse item como crítico, ou seja, permitiu que ele possa definir qual é o valor máximo e mínimo aceitável. O máximo, nesse caso, não tem um limite, e o mínimo, ele pode colocar que ele coloca 4. Então, se o pão tiver menor do que 4 estrelas, ele vai ser notificado no WhatsApp em tempo real. Além disso, nós temos o tipo data e hora, numérico, lista de seleção e GPS. O tipo numérico tem um caso bem interessante. Ele é o segundo tipo mais utilizado dentro dos nossos clientes e ele permite que o seu operador ele digite um número como resposta àquele item. Então, é comum que as pessoas façam um checklist de contagem de estoque. Então, aqui eles colocam contagem das águas. Então, quantas águas eu quero contar? Aqui eu posso descrever que é quantidade, uma quantidade em garrafas. E se eu defino uma meta para esse item e marco ele como crítico, você pode colocar, por exemplo, que eu só aceito no meu estoque eu ter no mínimo 20 garrafas e também no máximo eu só aceito ter 100 garrafas. Vamos supor que isso aqui é um checklist de contagem semanal do seu estoque. Se você tiver algo que está muito discrepante disso, você pode ativar como item crítico. Então, isso aqui vai gerar uma notificação para o seu WhatsApp, tá bom? Além disso, também você pode definir como decimal, porcentagem, e assim vai. Se você coloca como decimal, você permite que o seu operador ele digite com um ponto, né? Ou seja, 0,5, 0,50, ok? Além disso, nós temos esses outros itens aqui. O list de seleção permite que você defina opções para o operador selecionar. O tipo GPS vai registrar a localização. O GPS é comumente utilizado para aquelas organizações que têm múltiplas unidades. E ele tem um funcionário que é um fiscal de loja. E eu quero ter a certeza de que ele estava naquela unidade quando ele estava fiscalizando. Você pode utilizar o tipo GPS para isso. Código de barras, que vai permitir que você leia um código de barras ou um QR Code, e aí você vai registrar a informação que tiver naquele código de barras, ok? Tipo separador e o tipo assinatura. A assinatura é aquela assinatura digital na tela do aparelho. Avancei aqui, a gente vai para uma etapa de configuração, onde você vai definir qual é a unidade, qual é o momento, quem é o responsável. Todo checklist tem que ter um responsável. E também, além disso, por que é que ele pede para que a gente escolha um setor? Por quê? Imagina que esse responsável ele falte no dia. Então, qualquer outro usuário do mesmo setor vai poder visualizar e executar esse checklist. Mas aqui uma recomendação minha. Eu não deixaria isso na mão do operador. O que é que eu indico? É que o gerente da unidade ele vai saber que, nesse exemplo, a Briana faltou. Então, o gerente da unidade vai verificar quem é o pessoal que ficou sobrando no setor e vai indicar: Ian, abre lá o teu aplicativo na aba de checklist do setor e executa o checklist da Briana, por favor. Eu recomendo que seja assim, uma indicação de um gerente.
Além disso, aqui você define qual é o momento, abertura, fechamento, outros ou troca de turno. Esse momento ele vai ser utilizado apenas para filtro. E aqui tem as configurações de agendamento. Você vai definir se o checklist é recorrente. Você pode dizer uma data de início, um horário do checklist, e esse é o horário limite. Então, eu quero que esse checklist seja executado até às 10 horas. E aí você executa. E qual é a frequência? Vamos supor que a minha unidade abre todos os dias, funciona de domingo a domingo. Então, posso colocar como diário. Mas não, Ian. Esse meu checklist aqui, vamos colocar um checklist de abertura de salão. Eu só funciono de domingo, sexta e sábado. Então você bota como semanal e seleciona quais são os dias que você quer que esse checklist seja executado, tá bom? E por fim, vamos supor que eu tenho um checklist que eu quero que ele aconteça toda segunda-feira, mas a cada 15 dias. Ou seja, o que é que eu recomendo? Que você coloque segunda-feira e ao invés de colocar 15 dias, coloque que ele se repete a cada 2 semanas. Que aí você garante que toda segunda-feira, que vamos supor que é o dia de menos movimento, você vai fazer, por exemplo, um checklist de limpeza pesada da cozinha. Além disso, aqui a gente tem aquelas configurações avançadas, onde você pode cadastrar uma exceção para o checklist. Se é uma exceção para toda a unidade, eu não recomendo que você cadastre aqui. É preferível que você cadastre lá em configurações da unidade, porque aí você já vai aplicar em todos os checklists de uma vez. Além disso, você pode também colocar uma restrição de execução por localização, onde você pode escolher se você quer respeitar a localização da unidade ou se você quer definir uma localização própria desse checklist. Você também pode definir se você quer respeitar a restrição de horário da unidade ou se eu quero definir uma antecedência e um limite máximo para esse checklist. Eu só recomendo que vocês selecionem a opção próprio quando o checklist for uma exceção à regra. Se eu quero que todos os meus checklists respeitem determinada regra, vocês vão definir aqui como unidade e lá em configurações da unidade, vocês vão configurar essa mesma coisa aqui, tá bom? Por fim, vocês também podem ativar a ordem de execução. Aqui tem uma explicação. O que é isso? Se eu ativo isso, quer dizer que esse checklist só pode ser executado na ordem que foi definida. Ou seja, o segundo item só pode ser respondido depois do primeiro, o terceiro depois do segundo, e assim vai. Tá ok? Clicou em salvar e esse checklist já vai estar na sua operação.